Hoje a gente começa a comemorar os 11 anos da edição diária do Globo Rural. Vamos festejar com uma série de reportagens do projeto Globo Natureza sobre RPPNs. Você sabe o que significa essa sigla? Quer dizer Reserva Particular do Patrimônio Natural. E você vai conhecer reservas criadas nos diferentes biomas do Brasil. Na primeira reportagem, vamos a uma área da Amazônia preservada há 17 anos, mas que só virou RPPN há 3. Junto com o repórter cinematográfico Francisco Maffezoli Júnior, eu fui conhecer a reserva que fica em Manaus. Imagine este imenso tapete verde daqui a uns anos, limitado a algumas manchas, ilhas de preservação. A ideia sempre preocupou estes dois homens, o biólogo Antônio Weber e o farmacêutico Marcos dos Santos. Eles queriam garantir que seu terreno fosse uma destas ilhas, livre da devastação. Por isso decidiram criar uma RPPN. Enquanto a manutenção da reserva legal é obrigatória por lei, a criação da RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, depende da vontade do dono das terras, que faz o pedido junto ao IBAMA ou aos órgãos estaduais do meio ambiente. Uma vez criada, a RPPN não poderá deixar de existir ou ter sua área diminuída, mesmo que seja vendida ou passe para o nome de herdeiros. A vantagem é que a área da reserva fica livre de desapropriações para fins sociais e isenta do pagamento do ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. O que Marcos e Antônio não esperavam é que com a criação da reserva fossem ter tanta dor de cabeça. A gente precisa estar constantemente aqui, porque se a gente, digamos assim, cochilar, a gente corre o risco de... A gente sempre tem problemas lá na parte final, então sempre estamos lá. Outro dia mesmo alguém entrou, já avançou no nosso terreno. O vizinho ali desmatou, então caiu um pedaço do nosso barranco também. A cerca foi totalmente destruída, então tudo isso a gente precisa refazer a cerca, precisa fazer uma série de melhorias, né? E isso é uma coisa que custa, né? Mas quem entra na área de floresta, em meio à vegetação tão exuberante, deixa tudo isso para trás. Estamos no município de Manaus, a apenas 40 quilômetros do centro urbano. Seguimos acompanhados pelo Marcos e o irmão dele, Júnior, que vive na propriedade. Ô Marcos, e como é que você resolveu comprar essa área aqui? A ideia era sair do centro urbano, né? E vir para uma área com mais tranquilidade, longe das indústrias, longe dessa especulação imobiliária. Nós já andamos uns 150 metros mata dentro e nada disso ainda era reserva. A reserva para valer começa aqui nesse ponto, nesse igarapé, batizado como Igarapé dos Morcegos. Daqui para frente são 32 hectares de reserva particular. Um espaço para estudo, para pesquisa, que vem sendo bem utilizado. Liliane Melo é bióloga e há um ano passa até 8 horas por dia assim, sentada no meio da floresta, observando especificamente essa planta. Notei que os visitantes florais, que são abelhas, borboletas, beija-flores, que visitam essas espécies, eles visitam em pouca frequência. Talvez devido ao entorno da área ser danificado. No dia seguinte, o passeio com Antônio Weber é uma aula. Em cada canto da floresta, a natureza dá lições de sobrevivência. Aqui nós temos uma planta que tem, então, relação com formigas. Onde que elas ficam ali? Elas ficam exatamente aqui na base da folha. Esse gordinho. Essa base da folha é oca, nós temos uma entrada. E através dessa entrada, então, e elas se criam aqui dentro. E se a gente cortar essa folha, a gente vai ver, então, como que é o interior dessa estrutura. Essas formigas, em geral, elas são bastante agressivas. Quando algum herbívoro se aproxima, elas atacam e o herbívoro tende a ir embora.
Essa daqui é a árvore popularmente conhecida como macucu. Na copa delas podemos encontrar várias espécies de orquídeas. Os galhos são colocados na horizontal, então é um lugar próprio para que as orquídeas possam então captar a energia luminosa que elas precisam para a sua sobrevivência. São tantas orquídeas que muitas acabam caindo. No chão fica uma cama de folhas e frutos diversos. É assim que a floresta se reproduz. É daí que ela tira seu alimento, seus nutrientes. Weber, por que a gente vê tantas árvores aqui na floresta que tem esse tronco que abre embaixo? Na realidade isso não é um tronco, isso é uma raiz tabular. Então, muitas das espécies desenvolvem isso como forma de suportar melhor o peso da árvore. Como aqui a maioria das raízes são muito superficiais, então qualquer vento seria fácil derrubar uma árvore dessa. Como essa base é bastante ampliada, então isso forma um sistema de fixação e, na realidade, são as chamadas sapopemas ou raízes tabulares. Não é tão fácil como se imagina ver os animais da floresta. Muitos se assustam com a nossa presença, outros só passeiam à noite, mas encontramos algumas pistas deles. Provavelmente isso é um macaco. Isso pode ter acontecido uma briga lá no alto da árvore. De repente um macaco de outro bando tenta se aproximar e na briga esse levou a pior e veio parar no chão. A biodiversidade, para cada metro quadrado na Amazônia, você tem dezenas de espécies, de peixes, insetos, né? De vez em quando aparecem umas onças, né? Vem aqui perto, assim, morcegos. Os morcegos são outra paixão do Marcos. De tempos em tempos, ele recebe alunos de escolas para visitar o singelo museu que montou na reserva. Quem já viu morcego aqui de perto? Eu. Quem tem medo de morcego aqui? Eu. No sítio aí tinha uma casa abandonada, eu fui lá dentro, vi um bocado, peguei as agarras e matei. Aí eu fiquei um pouco de com medo que precisava que eles chupam meu sangue. Você achou que fosse chupar seu sangue? Entre os morcegos existem os hematófagos, que sugam o sangue de animais e podem transmitir a raiva. E os frugívoros, que se alimentam de frutas e são muito importantes para a natureza. Ele abraça a flor, esse cacho de flor. Aí depois que ele bebe bastante néctar, enquanto isso ele se mela todo de pólen, esse amarelo. Aí quando ele vai visitar outra flor, ele abraça de novo, aí vai dar o fruto. Cai na água, alimenta o tambaqui, que alimenta o homem, que mata o morcego, achando que o morcego tudo é chupador de sangue. Depois da visita, as crianças saem daqui com uma ideia um pouco diferente sobre estes animais. Você acha que só existe morcego que suga o sangue, assim? Eu achava. Você achava? E agora não acha mais? Não. Agora você aprendeu o que aqui hoje? Tem morcego que faz bem as plantas. Você acha que a gente tem que cuidar bem dos morceguinhos? Sim. Por quê? Porque eles fazem muito bem para a natureza. Sem eles não tem como nascer muitas plantas. O dia vai acabando na reserva e é nessa hora que podemos ver os morcegos na natureza. O biólogo Leonardo Rosa monta as redes para a captura. E pouco tempo depois, lá está o morcego enroscado. Isso é um morcego frugívoro que se alimenta, né, das frutas, que são as fezes do morcego, onde a gente pode observar uma grande quantidade de semente, demonstrando assim a importância que esses animais têm para a dispersão de semente dentro das florestas. E dá pra gente ver a asa dele? Dá sim. Uma textura bem elástica, e quando esse animal rompe parte dela, ela se reconstitui rapidamente. E é bem gostosa, né? Parece um plástico, parece um né? plástico. As pessoas pensam que todo morcego transmite a raiva. É só se ele tiver com vírus. Em uma população, normalmente, pelos estudos, 3% estão contaminados. O amanhecer é boa hora para observar os pássaros. É o que os pesquisadores João Vitor e Marconi Campos estão fazendo. Eles colocam uma gravação do som de um beija-flor na tentativa de atrair os pássaros da mesma espécie. E conseguem. A gente tem um grande desafio hoje em dia, que é conservar essas espécies, documentar as espécies novas antes que elas sumam com a floresta, que vem sendo derrubada. Derrubada e maltratada.
Bem perto da reserva, onde tudo é voltado para a preservação, a gente encontra lugares como este, onde é feita a extração de areia. É um cenário de total devastação. Como esta, existem outras áreas por aqui. Em algumas já não há extração e, se a lei fosse cumprida, elas deveriam ter sido recuperadas. Num rápido sobrevoo na região, também é possível ver a criação de porcos lá embaixo. Os urubus rondam o lugar. E o igarapé que passa dentro da criação sai do outro lado da cerca assim, sujo e mal cheiroso. Na época da nossa primeira visita, da área da reserva se avistava uma fumaça ao fundo. Uma fábrica de argamassa. Ela solta uma fuligem, uma poeira muito pesada e começou a funcionar sem licença de instalação, sem licença de operação, sem plano de recuperação de área degradada. Todos os procedimentos legais administrativos não foram cumpridos. Agora, depois licenciou-se e a última informação que eu tenho é que ela não tem licença novamente. Na porta da fábrica, a advogada Rosemi Ferreira da Silva dizia que a licença de operação estava em ordem. Eu tenho IPAAN, tenho IBAMA, IBAMA, SUPRAM. E segundo todas essas licenças estão em ordem? Tudo em ordem. Estão em vigência? Tudo em vigência. Vamos ao IPAAN, vamos ao processo do IPAAN. Foi o que nós fizemos. No IPAAN, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, o presidente Antônio Stroski negou que a empresa tenha toda a documentação correta. Já teve licença, mas ela já está sem licença há alguns meses. No começo de setembro, a Argemix recebeu do IPAAN uma notificação para paralisar suas atividades até que regularizasse a sua situação. Ali dificilmente deve prosperar a tentativa da obtenção da licença. Primeiro que, na verdade, é uma atividade industrial, ali é a origem de assentamento, atividade só com a agricultura, pequenos imóveis rurais, né? Então não está compatível com o uso do solo. A questão do ruído, funcionando inclusive em jornada de trabalho, além do horário convencional, foram essas questões mais relevantes, né, do ponto de vista ambiental. A empresa precisa continuar suas atividades, mas ela deve ir para um local em que a sua atividade não vá ter impacto, então seja permitida. A chaminé não emite mais fumaça, mas ainda fica a pergunta: como a fábrica conseguiu a primeira licença de operação? E pior, como este empreendimento irregular, podem existir outros. Parece que a reserva do Marcos e do Antônio já é uma ilha. Hoje eles lutam para convencer alguns vizinhos a também criar reservas. Ainda não tiveram sucesso. Infelizmente nós somos taxados de idiotas, de imbecis, porque em vez de estarmos explorando areia e pedra, mineral classe 2, que é abundante aqui na região, estamos protegendo plantinhas, morceguinhos e animaizinhos. A gente acaba não sendo bem visto, né, numa área dessa, onde o interesse maior que está prevalecendo é o interesse econômico sobre o mineral. Então, proteger a natureza aqui não é uma coisa muito interessante, é uma pena. Vocês se arrependem? Não, nenhum. Eu sou de Oxóssi. Nem um milímetro. Não, vocês fariam tudo de novo se fosse hoje? Faríamos tudo de novo. Aqui nós produzimos pesquisa, né, e também produzimos sonhos. O sonho é manter isso daqui e que mais pessoas então consigam também fazer RPPNs para justamente tentar preservar e, mais do que isso, que os órgãos ambientais realmente cumpram o seu papel, que é de cuidar do meio ambiente. No Amazonas existem apenas 19 reservas particulares, todas perto de centros urbanos. Num estado ainda tão cheio de verde, as reservas muitas vezes são apenas uma continuidade da vegetação original. Mas com o crescimento das cidades abraçando a floresta, são estes pequenos territórios de preservação permanente que vão garantir a vida silvestre ali, bem pertinho.